Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante para mim. Vamos começar mais um devocional semanal. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos orar para começar mais um devocional semanal. Senhor, nosso Pai, muito obrigado por mais uma semana que o Senhor nos sustentou, nos abençoou, nos livrou de todo mal, nos guardou em Ti. Continua abençoando nossas vidas, nossas casas, nossos amigos, nossas famílias. Abençoa, guarda em Tua presença e abre nosso entendimento, Senhor, para aprender o que desejas nos ensinar através da Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar nossa leitura bíblica no livro de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 15. A purificação do templo. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas e os cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em fim da tarde, saíram da cidade. O poder da fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque é verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A doutrina de Jesus e o batismo de João. Então regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro
os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei, e eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de ter meu povo, porque todos consideravam a João como um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Lemos Marcos 11, do 15 ao 33. E assim terminamos este capítulo. O que aprendemos com Jesus? Jesus chegou no templo de Jerusalém e estava vendo um comércio lá. E Jesus ficou indignado, porque a casa do Pai é lugar de oração, lugar de adoração, que adoramos ao Senhor e recebemos do Pai graça, amor, perdão, ensinamentos. Mas aqueles homens estavam se aproveitando do povo que ia para a casa do Senhor e para vender coisas. Então Jesus disse: a casa do meu pai é lugar de oração. E expulsou todo mundo, todos os que vendiam alguma coisa. Expulsou de lá. O poder da fé. Saindo eles de Jerusalém, Jesus e seus discípulos passaram pelaquela figueira que lemos no devocional anterior. Aquela figueira que Jesus amaldiçoou, porque ele chegou na figueira com fome e a figueira não tinha frutos para ele oferecer. E Pedro disse: mestre, olha só, a figueira que amaldiçoaste secou. O que me parece que Pedro não confiou quando Jesus amaldiçoou a figueira. Pedro não confiou. Pedro só confiou agora, porque ele viu que realmente a figueira secou. E muitas vezes somos como Pedro, só cremos quando vemos. Então não confiamos. Então não confiamos em Jesus. Se você confia em alguém e alguém diz que vai fazer uma coisa, você não precisa ver esse alguém fazer aquela coisa. Você confia que ele vai fazer. E quando ele diz que já está feito, você confia que já está feito. Porque
Pedro precisou ver a figueira seca para crer, para acreditar. Que possamos orar ao Pai, pedir alguma coisa a Ele em nome de Jesus e confiar que Ele vai fazer. Entregar em suas mãos é confiar. Quando você entrega algo nas mãos de alguém, é porque você confia. Que possamos ter fé e orar com confiança. Porque Jesus disse que se você disser ao monte, lança-te daqui para lá e crer que já está feito, vai acontecer. E quando estiver orando ao Pai, Jesus falou, se você tiver alguma coisa contra o irmão que você precisa perdoar, perdoe. Pois assim o Pai Celestial te perdoa também. Porém, se não perdoar, Cristo diz que o Pai não vai te perdoar, porque o próprio Senhor nos ensina a perdoar. Como é que você quer que Deus te perdoe se você não perdoa seu irmão? Temos que perdoar. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Voltando para Jerusalém, alguns sacerdotes, escribas e anciãos perguntaram a Jesus com que autoridade ele fazia todas essas coisas. E ele disse, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderes, eu respondo a pergunta de vocês também. E Jesus perguntou, o batismo de João era de Deus ou dos homens? E aqueles homens disseram que não sabiam, porque eles temiam. Porque se eles dissessem que era de Deus, Jesus ia dizer, e por que não acreditasse? E se eles dissessem que era dos homens, eles temiam o povo, porque o povo achava que João era um profeta. Então eles disseram a Jesus que não sabiam. Então Jesus disse, se vocês não são capazes de me responder essa pergunta, eu também não lhes responderei com que autoridade faço isto. Na verdade, eles sabiam. Na verdade, lá no íntimo, eles sabiam que Jesus faz com a autoridade do Pai, de Deus. Mas como eles não queriam crer nisso, eles ignoravam. Mas para nós hoje, o que Cristo nos exorta é em todo o tempo a confiar nele, entregar todas as coisas em suas mãos e confiar, pedir ao Pai em nome de Jesus e confiar que Ele fará, cuidará de tudo por nós e nos entregará
tudo que pedimos em seu nome, conforme a vontade do Pai. Ele chegou na figueira com fome e a figueira não tinha frutos para lhe oferecer.